Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns teóricos, alguns filósofos que eu considero fundamentais para nós conhecermos o pensamento deles, porque de certa forma são autores, pensadores que revolucionaram o período deles e a filosofia deles no período que eles estavam situados. Bom, o primeiro nome é o Maquiavel. Maquiavel foi o autor que eu estudei bastante no meu TCC. O meu TCC foi sobre Maquiavel, o meu trabalho de conclusão de curso lá em 2005. E é um autor que eu sempre olhei ele assim como um autor fundamental para a filosofia, especialmente para a filosofia política, para o debate da política. Maquiavel é o autor que vai separar a ética da política. Até Maquiavel, a ética e a política estavam casadas. Maquiavel separa e diz que quando nós discutimos lá por meio da obra O Príncipe questões políticas, nós não estamos discutindo questões éticas, questões, por exemplo, do dever ser, apenas questões do ser. Então, Maquiavel é sim um filósofo importantíssimo, filósofo moderno, renascentista, florentino, e é um filósofo que tanto O Príncipe como Tito Livio ou outras obras dele são fundamentais, mas a obra central, com certeza, que eu indicaria inicialmente é a obra O Príncipe. É uma obra curta e é uma obra interessantíssima, agradável de ser lida, rápida e muito, muito importante mesmo para o debate da filosofia política, para o debate do realismo político. Contando aqui um segredinho para vocês, que eu acho que nunca tinha contado, Maquiavel e o tema filosofia política e o tema filosofia do Renascimento, esse período do Renascimento, foi um tema que eu quase segui na minha linha de pesquisa, no meu mestrado e no meu doutorado. Eu fiquei em dúvida entre alguns temas, e esse tema da filosofia renascentista, do Maquiavel, do realismo político, foi um dos... Basicamente ele ficou em segundo lugar. Eu acabei entrando depois para o debate mais do idealismo alemão, para o debate mais em torno de Kant e de Hegel. Eu escolhi esse tema para minha pesquisa, no mestrado e no doutorado, e Maquiavel e o Renascimento e a política ficou em segundo lugar. Então quase eu me especializei e me tornei um pesquisador nessa área. Isso não significa que não é tão importante quanto o idealismo alemão, simplesmente eu escolhi o idealismo alemão na época, pensando já na questão do trabalho, pensando já na sala de aula, sabendo que o idealismo alemão é uma área um tanto quanto complexa, difícil, e Kant e Hegel são autores assim muito, muito importantes, e com certeza eu teria mercado de trabalho, pensando aqui de forma bem pragmática, trabalhando com esses dois autores. Com certeza todas as disciplinas de filosofia acabam discutindo questões a partir do Kant e do Hegel. Então, lá atrás eu decidi pegar essa via do idealismo alemão, estudar Kant e Hegel por isso, por uma questão bem estratégica de trabalho, e aconteceu isso mesmo, porque depois que eu terminei o mestrado, eu acabei sendo convidado para ingressar numa universidade, inicialmente como substituto, porque a professora titular tinha se machucado, e eu ingressei justamente trabalhando com filosofia do direito a partir da obra do Hegel. Então, foi dessa forma que eu ingressei na universidade como substituto, e posteriormente fiz concurso, entrei, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso, voltando a Maquiavel, né, é que Maquiavel sim é um autor que merece ser lido se vocês ainda não leram as obras dele. O segundo nome que eu destaco aqui é o pensador Spinoza. Spinoza é um autor que em determinados períodos ele não foi tanto estudado quanto é hoje. Hoje ele é bastante estudado. Inclusive eu lembro que quando eu fiz graduação lá em 2003 a 2005, ele não era tanto comentado como hoje. Então é um autor que na época eu até lembro que não estudei tanto. Eu fiz a disciplina de filosofia moderna e estudei a obra dele, mas de forma muito superficial, e depois eu não aprofundei em outras disciplinas do pensamento dele. Eu fui estudar Spinoza só depois no mestrado e também no doutorado. E é um autor assim fascinante, é um autor que até hoje eu sou apaixonado por ele. Eu leio muito as obras dele, a obra ética especialmente, e as demais também, mas eu indico aqui a principal, que é a obra ética. E é um autor fundamental para o pensamento moderno, para a filosofia moderna. É um autor que posteriormente vai inspirar muitos pensadores importantes, muitos autores importantíssimos, modernos e contemporâneos. Hegel, por exemplo, Nietzsche,
Deleuze e tantos outros acabam percebendo a importância que Spinoza tem. Sim, Spinoza então é o segundo nome que eu indico aqui, e os conceitos substância, atributos e modos é um debate interessantíssimo que ele acaba desenvolvendo, o conceito conatos também é bem importante, e ele acaba revolucionando de certa forma alguns conceitos filosóficos que existiam especialmente a partir do pensamento antigo e medieval. Então Spinoza é o segundo nome, especialmente em torno da obra ética. Então eu indico, para quem não conhece Spinoza, leia a obra ética, porque vale muito a pena. E ele também acaba revolucionando 3 conceitos, que são substância, causas e liberdade. Até Spinoza se pensava o termo substância, causa e liberdade de uma forma, com Spinoza ele inova esses 3 conceitos. Em Spinoza, então, nós temos o termo substância como termo central da sua obra, né? É Deus, basicamente, é a noção de Deus, é a noção mais imanente que ele propõe. Causa, num sentido mais de causa sui, que está atrelado também à substância, e liberdade, não mais no sentido de liberdade de escolha, mas liberdade num sentido mais próximo, inclusive, ao estoicismo, que é seguir a natureza. O terceiro nome que eu indico aqui é Leibniz, com a sua obra Monadologia, e as demais obras também. Leibniz é um autor, um filósofo também difícil, assim como Spinoza foi. Maquiavel não é tanto, mas Spinoza e Leibniz são autores difíceis, são 2 autores do racionalismo moderno, junto com Malebranche e Descartes. E Leibniz ele apresenta aí alguns conceitos interessantíssimos, como a harmonia pré-estabelecida, a sua ética também. Ele fala também da mônada, que é o conceito central da sua obra, do biologismo como uma crítica ao mecanicismo. Então Leibniz é um nome importantíssimo da teoria do conhecimento, do racionalismo, da metafísica moderna, que merece sim ser estudado. Diz ele que o universo é composto de substância, que são simples, indivisíveis, sem forma, sem tamanho, sem extensão, e a substância simples é a mônada. Então ele apresenta uma teoria do mundo a partir do conceito mônada. Assim como Spinoza tinha falado da sua teoria do mundo, da sua questão metafísica a partir do conceito substância, num sentido imanentista, num sentido também monista. Leibniz, da mesma forma, vai apresentar essa sua teoria do mundo a partir do conceito mônada. Então, tanto a substância de Spinoza como a mônada de Leibniz são sim 2 teorias importantíssimas da metafísica moderna, portanto fundamentais para serem conhecidas. Se até agora nós falamos de um nome especialmente vinculado à filosofia política, que é Maquiavel, por meio do seu realismo político, depois nós citamos 2 nomes do racionalismo dentro da teoria do conhecimento, sabendo que a filosofia moderna, grosso modo, ela trabalha muito com a questão da teoria do conhecimento. Então, aquilo que eu falei inicialmente, né? Um domínio da história da filosofia, isso que a gente está falando é a filosofia moderna. Um domínio da parte temática, o que nós estamos citando aqui, aquilo que eu estou destacando, é inicialmente filosofia política com Maquiavel e depois especialmente metafísica, teoria do conhecimento, epistemologia, essas questões mais vinculadas à questão da teoria do conhecimento, especialmente com esses nomes do racionalismo, tanto Spinoza como Leibniz, e agora eu vou citar 2 nomes do empirismo, que são, o primeiro nome é o John Locke. O Locke é um pensador também, assim como os demais, importantíssimo para a filosofia moderna, importantíssimo para a teoria do conhecimento, com a sua crítica às ideias inatas, do Descartes, com a sua concepção da tábula rasa, da mente como uma folha em branco, que nós vamos preenchendo a partir da experiência, e também com a sua questão do contratualismo. Locke vai defender, por meio do seu contratualismo, o liberalismo político. Então, Locke, assim como foi muito importante para a teoria do conhecimento, para todo o debate, por exemplo, da identidade, ele é muito importante também para a questão política, para a questão ética, em torno do seu contratualismo. Antes de Locke, nós temos também um outro nome importantíssimo, que é o Hobbes, e depois o Rousseau, e quando nós falamos de contratualismo, sempre pensamos nesses 3 nomes. Locke é aquele nome do contratualismo que vai ser vinculado ao liberalismo, porque aqui ele vai trabalhar com a liberdade, a propriedade privada e a vida como direitos naturais. Então, o 4º nome que eu indico aqui é Locke e as suas obras de modo geral. Segundo tratado é um clássico e merece ser lido. E para finalizar essa lista, eu indico mais um nome do empirismo, que é o Hume. O Hume é um nome central para o empirismo,
para todo o debate que vai ser desenvolvido vinculado à questão da experiência, das impressões, das percepções, das ideias, como surgem as ideias, como se dão as percepções, e com isso Hume vai criticar, por exemplo, a sua famosa crítica à teoria da causalidade, falando que a teoria da causalidade não passa da força do hábito, da experiência do passado. Então, Hume é um grande crítico das causas últimas e é um grande crítico também da necessidade, da relação necessária entre causa e efeito. Ele vai criticar o indutivismo, é um grande nome das críticas que ele vai desenvolver aí por meio do seu empirismo. Tem outros nomes importantes também do empirismo, Berkeley, poderíamos ter citado, mas o Hume eu considero assim um nome fundamental, é um autor assim importantíssimo para o debate da ética, inclusive, para o debate da falácia naturalista, para tantos debates que ele vai ser fundamental, e posteriormente Kant vai reconhecer isso, né? Vai falar que foi o Hume que despertou ele do sono dogmático. Hume é um autor assim fantástico e merece muito ser conhecido e lido. Então, pessoal, essa foi a lista dos meus 5 nomes que eu considero nomes importantes da filosofia moderna, que debatem questões sobre vários assuntos, portanto, de várias áreas temáticas. Dependendo do livro, do autor que eu citei, tu vai ingressar numa área temática ou em outra área temática. E com isso nós temos aí 5 nomes. Com certeza vocês pensaram, mas cadê Kant, cadê Hegel, cadê Descartes, cadê tantos outros nomes importantes? Como eu disse, é apenas uma lista. Esses nomes que eu acabei de falar, o Kant, o Hegel. O Hegel especialmente seria um nome óbvio aqui nessa lista, porque eu pesquiso ele e o Kant, né, desde 2008, quando eu entrei no mestrado. Então eu não quis ser tão óbvio assim nessa lista, eu quis indicar outros nomes para vocês. Fica o convite para vocês conhecerem, para vocês lerem a obra desses nomes e para vocês continuarem estudando filosofia. E até o próximo vídeo.